Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, estamos de volta aqui em Joaquim Egídio e hoje estamos com o Jeep Renegade na sua versão S. Esse tem um motor 1,3 litros turbo flex. Nós já apresentamos aqui no canal as primeiras impressões ao dirigir esse carro na parte de fora de estrada. Foi um evento lá em Curvelo, onde é agora o campo de provas da Jeep. Então o vídeo está aí no canal, vou deixar o link para vocês aí. E hoje aqui vamos apresentar o carro como um todo. Por quê? A parte de fora de estrada já foi apresentado lá, já mostramos bastante das capacidades que esse carro tem para uso fora de estrada. E o principal, o que é? É uma remodelação que ele teve agora para o ano modelo 2022, né? E, obviamente, o principal mesmo é o novo motor T270. Esse motor ele já tinha entrado na Fiat Toro, já tinha entrado no Jeep Compass, já apresentamos esses dois aqui no canal também, e agora ele chegou no Renegade. Na verdade, desde que esse motor foi lançado pela Fiat e no caso pela Stellantis, né, apresentado por eles, eu questionei o pessoal de engenharia, falei, quando é que vocês vão ter esse motor com tração 4x4, porque o torque dele de 27 kgfm é muito bom e é adequado para um carro 4x4. Bom, o novo Renegade, ele tem 4 versões agora. A primeira versão, que é a Sport 4x2, ela parte de 128.900. E esta que nós estamos testando nessa semana, versão S, com o teto solar panorâmico, tá? Ela sai por 177.800. Aqui na parte frontal, o que a gente vê? As 7 fendas, né, que é o DNA da marca Jeep, ela diminuiu um pouco em altura, mas cresceu com o quê? Com essa outra entrada de ar por baixo, né? Ou seja, dando um pouco mais de volume de ar. Logicamente, um motor de maior potência, ele precisa também respirar melhor, né? A parte de iluminação é em LED, tem tanto o DRL, né, que é a luz de rodagem diurna, como farol principal, e tem a vantagem do quê? Daquele farol alto automático. Na parte da silhueta, digamos assim, externa do carro, não mudou muito. O que muda é a parte de rodas e pneus. Você vê que esse aqui, que é o modelo S, ele tem rodas de 19 polegadas e o pneu 235 45 19. Uma coisa bem interessante que até alguns leitores já comentaram, esse pneu série 45 para fora de estrada é muito ruim. Não é a melhor opção, mas a altura do flanco do pneu aqui é de mais de 100 milímetros, acho que são 105 milímetros de altura. Então isso acaba dando um certo conforto e uma certa segurança para não danificar as rodas. E nas outras versões, tem versões com roda de 17 e de 18 polegadas também. Aqui na parte traseira também, a lanterna também passa a ser de LED, ela tem um novo desenho luminoso, tá, em relação ao modelo anterior. O resto é basicamente a mesma coisa, e nessa versão S, o que a gente vê? Toda a parte de logotipos são escurecidos, né? E também tem um novo para-choque, que não é exclusivo da versão S, é de todas as versões. E na parte do porta-malas, a gente vê aqui a abertura, são 2 molas a gás, né? Temos o tampão que pode mudar a posição, ou ele fica aqui para deixar o fundo plano, digamos assim, com a abertura, ou você pode colocar nessa outra posição que ganha um pouquinho mais de volume de porta-malas, né? O step é do tipo temporário e tem aquela versatilidade, né, do encosto do banco traseiro ser 1/3, 2/3 para facilitar a acomodação de carga. Uma das novidades é o motor, logicamente, mas antes disso, esse carro é um carro para fora de estrada. Então, primeira coisa, ângulo de ataque dele aqui de entrada é de 30 graus e ângulo de saída é de 32 graus. Muito bem, então aqui está o novo motor GSX, seria Global Small Engine, ou seja, motor global pequeno. Ele é 1,3 litros, 4 cilindros em linha, montado transversalmente, né? Turbo carregado. Então a gente vê aqui, o turbo está bem nessa posição frontal, aqui está a admissão de ar. E uma coisa que é bem interessante nesse motor,
A parte de aceleração do motor é feita de que maneira? Ele tem um sistema chamado Multi-Air 2, que varia tanto a abertura das válvulas quanto o tempo de abertura, mais cedo ou mais tarde, das válvulas de admissão. Com isso, ele faz a aceleração. Praticamente dispensa a borboleta que a gente vê nos motores, sempre viu nos motores convencionais, né? Então, mas ele ainda tem a borboleta porque em algumas situações você precisa fechar totalmente a entrada de ar para gerar vácuo, tanto para o sistema de freio, quanto também para fazer o sistema de freio motor e limpar toda a parte de admissão de ar. Ele entrega 180 cavalos com gasolina, 185 com álcool a 5.750 RPM. E o mais interessante, ele entrega 27,5 kgfm de torque, que é o torque máximo, a 1.750 RPM. Você está numa rotação relativamente baixa. Isso faz o quê? Dá bastante elasticidade, bastante força para o carro poder empurrar desde baixas velocidades, baixas rotações. Acoplado a ele tem um câmbio de 9 marchas, né? É o mesmo câmbio que utilizava na versão diesel anterior do Renegade, tá? E ele tem uma característica que nós vamos ver depois andando. A primeira, ela simula como se fosse uma reduzida. A primeira, ela é bem curta, então praticamente o carro anda de segunda até nona marcha. Quando você precisa da reduzida, ele engata essa primeira marcha. A tração é primordialmente dianteira e por demanda para traseira. Nós vamos ver também, na hora que a gente for andar, esses detalhes. Em termos de desempenho, ele faz 0 a 100 em 9,5 segundos e a velocidade máxima é de 202 km por hora. Isso é bem interessante porque uma das grandes reclamações que tinha do Renegade Flex, que era o antigo motor 1,8 litros, era que ele era um pouco lento. Eu não achava tão lento assim, mas tinha muita reclamação no campo de que era um motor lento. Com esse motor aqui, esse SUV de tamanho compacto, ele passa a ser um dos melhores do mercado aí em termos de potência e desempenho. Porém, na parte de consumo, ele não é tão bom assim. Nós vamos ver já já esses detalhes. Aquela avaliação tradicional do AE, do conforto no banco traseiro, essa parte de abertura do carro também, vê que aqui ele é muito bem vedado, vê que essa borracha externa são 2 lábios aqui, muito bom para ruído de vento. Isso foi um outro detalhe que esse carro me surpreendeu em termos de ruído. Aqui a borracha da porta, a borracha principal. Aqui não tem um fechamento, mas tem aqui na porta, vendo? Ou seja, mantém essa parte limpa. Essa moldura aqui, está escrito aqui para não pisar, ou seja, aqui pode parecer que é um estribo, mas não é um estribo. O banco dianteiro está regulado para minha posição, 1,81 m de altura. E estamos aqui, ó, vê que o espaço é limitado, ou seja, está na tanga aqui, né, em termos de conforto. Para os pés tem bastante espaço, tá? Mas o joelho aqui precisa de um pouquinho mais de generosidade do motorista. O ângulo do encosto aqui é agradável. Aqui faltou um descansa-braço central, mas você vê que o espaço aqui é suficiente, tem um bom apoio para as pernas. O passageiro central, por não ter um encosto aqui de apoia-braço, fica um pouco melhor acomodado, apesar do túnel ser um pouquinho largo, então vai ter que ter um pouco de generosidade também para ajustar os pés. Não temos saída de ar climatizado para trás, mas temos uma tomada USB. E o que é bem interessante, apesar do teto ser revestido nessa cor preta, esse teto solar panorâmico que vem até aqui atrás, ele dá uma sensação de espaço aqui muito legal, muito bacana mesmo. Olha, eu não sou daqueles fãs de teto solar, talvez até pela minha própria careca, né? Mas, meu, gostoso aqui, ó, uma boa visibilidade, sentado numa posição alta. Interessante, gostei disso aqui também.
Bom, vamos lá então, vamos começar a conhecer o carro, a parte frontal aqui. Depois nós vamos até o posto fazer aquela avaliação técnica por baixo do carro. Bom, a chave é presencial, a gente tem inclusive a opção de dar a partida pela chave ou abrir o porta-mala pela chave, então é bem versátil, né? E para o celular a gente tem a facilidade do quê? De um slot aqui, aonde ele faz o carregamento sem fio, a partida por botão. E o bacana é o espelhamento no Android Auto e Apple CarPlay é feito sem fio, ou seja, eliminamos os cabos aqui do console. O que eu gostei dessa nova configuração do Jeep Renegade, primeiro, o volante, ele tem uma empunhadura muito legal, as borboletas aqui atrás do volante, que não são nem uma borboleta, são duas aletinhas aqui, bem discretas, para fazer a troca de marcha em manual, os botões de controle do rádio atrás do volante, ou seja, fico aqui praticamente no dedo da gente, volume, estações ou mudança de música. O quadro de instrumentos, ele é basicamente o quadro de instrumentos que a gente já viu também no Fiat Pulse, então ele é o mesmo, digital, configurável, você tem 2 ou 3 configurações que você pode fazer aqui de acordo com o que você goste mais, as informações que você goste mais de ter à sua frente. Eu gosto do tradicional, com o contagiros e o velocímetro digital. E vamos até o posto fazer a avaliação por baixo do carro. Bom, chegamos aqui no posto Avenida Souza para fazer aquela avaliação técnica por baixo do carro. O que a gente vê, primeira coisa, para um carro com uma proposta fora de estrada, precisaria pelo menos um gancho de reboque aqui na frente. E a gente só vê o quê? Uma porta aqui para você colocar aquele gancho removível, né? Não tem aqueles ganchos mais parrudos, fixados na carroceria. O que a gente vê, esse peito de aço aqui é uma chapa bem firme para proteger o cárter. Esse motor moderno ele tem tanto o bloco, cabeçote e o cárter também em alumínio. Mesma coisa acontece com o câmbio. Na parte de suspensão, o que a gente vê? Tem o subchassis, né, que ancora toda a parte da carroceria. Ele é fixado à carroceria sem buchas, ou seja, uma fixação sólida aqui. Ele tem uma extensão que a gente vê vindo aqui para frente, isso é para melhorar a parte de crash test, né, de impacto. É uma suspensão McPherson na dianteira, com molas helicoidais, barra anti-rolagem. O braço de controle, a gente vê que ele é chapa dupla, né, e o articulador está fixado aqui por 3 parafusos. Isso facilita muito a manutenção futura. Aqui na traseira, a mesma coisa que na dianteira. Não tem um gancho reboque aqui. E também não tem o ponto de fixação. Isso é uma coisa que poderiam pensar um pouco melhor, né? A suspensão traseira, ela é toda ancorada aqui no subchassis. Esse subchassis, ele está ancorado na carroceria com bucha, que é uma bucha bem grande. Aí a gente vê aqui, né? É multibraço, então tá aqui, ó, 2 braços, mais um outro. Aqui está a barra anti-rolagem, a semi-árvore da tração traseira e o amortecedor é também no conceito McPherson. Ele é o amortecedor e a mola helicoidal montada nele lá em cima. Aqui tem uma outra bucha aqui de ancoragem do subchassis, então uma ancoragem muito boa aqui. Bom, o tanque de combustível, ele é de 60 litros. Aqui a gente vê o cardan, que traz o movimento para o eixo traseiro. Aqui está o diferencial traseiro. Eu acho que também, nessa parte aqui, apesar de estar fechado com uma calha plástica aqui, as linhas de combustível, e do outro lado uma outra calha plástica na linha de freio, eu acho que faltou talvez um fechamento melhor aqui, para maior proteção em termos de situações fora de estrada, né? Ele tem freio a disco nas 4 rodas, sendo que o traseiro, a parte de freio de estacionamento, é acionamento eletromecânico e ele é um acionamento inteligente. Por quê?
quando você coloca em parking, ele já aciona. E se você coloca em driving e tenta sair, ele não desbloqueia, a menos que você esteja com o cinto de segurança atado. Cinto do motorista, lógico. Aí ele sai. Bom, agora que a gente já viu o carro aqui por baixo, vamos voltar lá para Joaquim Egídio, na Estrada das Cabras, e conhecer dinamicamente. Bom, chegamos aqui de volta em Joaquim Egídio. Essas lombadas aqui são bem grandes, mas uma coisa que eu gostei nesse carro é a dinâmica de passagem em lombadas. Aquelas lombadas de tamanho normal, digamos assim, ele passa muito bem. E aqui no paralelepípedo, você vê, aqui, ó, olha a aspereza de rodagem. Não é negócio absurdo para um pneu de série 45, aquela altura do flanco mais robusta, digamos assim. Ele ajuda também nessa parte aqui. Está muito bem ajustado a parte de calibração de suspensão e calibração dos pneus. Aqui já nesse piso de asfalto irregular, cheio de remendo, a gente já começa a perceber também que a absorção de impacto é muito boa também. Olha que onde passa gostoso, bem equilibrado, bem ajustado nessa parte de suspensão, para dar conforto. Não é um carro molenga. Eu tive situações aí de fazer curvas um pouco mais rápida e ele realmente segura bem, ele te dá bastante estabilidade. O sistema de direção também, né, é do tipo assistência elétrica, ele dá boa precisão. Gosto da nova calibração, né, do novo conceito de calibração dos engenheiros da Stellantis, dando um pouquinho mais de positividade no centro. Isso ficou bem legal. A parte de curvas aqui, ó, ele vai muito bem. Você não sente uma rolagem da carroceria exagerada. Ele vai bem equilibrado também nessa parte. A parte de ruído de pneus, né? Tanto de ruído de rodagem em reta quanto em curva, você não percebe ele gritando que está lá fazendo aquele esforço todo, né? Bom, e a grande novidade qual que é? Além, logicamente, dessa nova suspensão do carro flex com tração 4x4, é o motor, né? Então, o desempenho desse motor é muito agradável. Ele acelera bem, ele tem retomadas muito vigorosas. Se você forçar aqui o pé da direita no acelerador, ele cresce bastante. Esse câmbio de 9 marchas deixa as marchas muito pertinho uma da outra, então você quase que nem sente o dente de serra ali das marchas crescendo. E você tem a opção, né, de puxando para a esquerda, entrar no modo manual, e você tanto pode fazer a troca de marchas aqui pela alavanca, reduzindo para frente, né, e subindo marcha para trás. Aquele esquema que eu e o Bob Sharp a gente não gosta muito, a gente gosta quando sobe marcha para frente, né? Então, é uma questão de gosto também. Aqui, ó. Bem agradável mesmo. A parte de conforto aqui, né? Tanto a central multimídia que eu já comentei, era de 8 polegadas, com esse espelhamento sem fio do Android Auto e Apple CarPlay. É bom, funciona bem. A resposta tátil desses comandos aqui é muito rápida. O sistema de ar-condicionado é automático, né? Digital. São 2 zonas. Você pode ajustar aqui na frente. Ele resfria bem a cabine, funciona bem também. O sistema de som tem uma boa resposta acústica. Não é um sistema de som premium, mas é um sistema de som bom para o uso geral, assim, né? Portas USB. Nessa parte inferior aqui tem o seletor de modos de tração. Então são 4 modos de tração que você pode alternar aqui, de acordo, na verdade são 3, né? E mais um automático que você pode alternar dependendo do tipo de piso. E ainda tem o sistema de 4x4 low, né?
e 4x4 High. E para complementar toda essa parte de fora de estrada, tem o controle de descidas, né? Então, se você está numa parte muito íngreme, com piso escorregadio, você aciona isso daqui e o carro praticamente leva você nesse trecho. Então, e todos esses modos aqui, como eu falei no começo do vídeo, já foram feitos lá em Curvelo. Então, vocês podem ver no vídeo aí que está publicado, demonstrando o funcionamento desse sistema. E, logicamente, o modo alto, ele percebe a maneira como está sendo conduzido e ajusta na melhor condição. O que eu acho que faltou é um sistema na parte do câmbio, do motor, aquele botãozinho eco que a gente vê em muitos carros por aí, né? Esse carro não tem, né? E com isso, vamos falar assim, essa arquitetura, com essa aerodinâmica que não é primordial, esse ângulo de ataque grande, isso tudo prejudica a aerodinâmica geral do carro. O consumo não é dos melhores, né? No trecho de São Paulo até Campinas, que eu costumo utilizar como referência, 120 por hora na rodovia dos Bandeirantes, com ar-condicionado ligado, carro abastecido com álcool, ele fez 9,3 km por litro. Eu esperava um pouquinho mais desse motor novo, essa nova geração, novo desenvolvimento que a Stellantis fez. Talvez ainda eles tenham algum potencial para tirar desse motor, estão trabalhando, porque ele não se mostrou ainda como um motor super econômico, como deveria ser pela tecnologia que ele dispõe. Aqui tem um outro trecho de curvas aqui à frente, que eu gosto de experimentar um pouco a estabilidade do carro também. O piso aqui é um pouquinho melhor, você vê, olha como ele vem bem, né? Responde bem. Forçando um pouquinho mais, não percebe nenhuma tendência direcional de traseira ou dianteira, bem neutro mesmo. Com relação aos sistemas de auxílio ao motorista, ou que agora vem sendo mais popularizado, que é o ADAS, né? Que é o Advanced Driver Assistance System, né? Seriam os sistemas de assistência ao motorista, né? Ele tem o controle de velocidade de cruzeiro, que é do modo convencional, né? Ele tem um negócio bacana que, além do velocidade de cruzeiro, ele tem um limitador de velocidade. Então, se você selecionar aqui, vamos selecionar, por exemplo, o limitador a 62 km por hora. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, eu estou acelerando o carro e ele não passa de 60 por hora. Olha lá, 61, 62, ele não passa. Ele tem os leitores de ponto cego nos retrovisores, ele tem um sistema de aviso de obstáculo à frente, ou seja, se o carro da frente reduzir a velocidade bruscamente, ele vai sair aqui um aviso de pare, frear, ele te fala aqui. Ele tem também o sistema de permanência em faixa, né? Que caso você comece a comer um pouco uma faixa, ele traz de volta, o volante fica um pouco mais pesadinho. Ali no painel também ele indica isso. Bom, agora que nós estamos chegando naquele trecho de subida da Estrada das Cabras, vamos fazer a parada e fazer uma medição de ruído nessa arrancada aqui. Então o sistema está ativado, vamos colocar no modo manual, mas ele vai trocar as marchas na hora que chegar no limite de rotação, e vamos botar para gravar. Só que eu não vou falar durante a gravação para não atrapalhar.
bem, o que a gente viu aqui, ó? 75 decibéis de ruído. Eu achei que foi um nível de ruído bom. Você percebe que ele tem um ruído assim, de motor, mas nada que se sobressaia, né? Eu já medi também a 60 por hora, a 80 por hora e a 100 por hora. Olha, todos eles tiveram ruído médio abaixo de 60 decibéis. Se você considerar para um SUV desse tamanho, com esses pneuzão que ele tem, é um resultado bom também. Todos esses gráficos vão estar publicados no site. Confere lá com mais informações que eu coloco normalmente na matéria. Bom, agora vamos pegar aqui um trecho de terra para mostrar também o nível de ruído do carro rodando na terra. Aqui, ó, como que ele vai tranquilo, silencioso. O que deu para perceber aqui é que, novamente, né, andando assim, sem a gente estar falando, obviamente, fica na faixa dos 60 decibéis também, a 40 km por hora. Quer dizer, é um nível de ruído bom também para esse carro, bem confortável. Olha, ele surpreende em vários aspectos. Bom, agora que a gente já viu um pouco também da situação de ruído na estradinha de terra ali, basicamente o que eu esperava desse carro aqui era um pouquinho melhor de consumo de combustível, né? Mas no geral, a parte de conforto, espaço interno, ruído interno, ele é muito bom. Essa parte dos sistemas de auxílio ao motorista, como o sistema de permanência em faixa e o aviso de colisão frontal, ele também é ajustável. Ou seja, aqui pela central multimídia, você tem aqui como fazer esse ajuste da sensibilidade, a lacuna, vamos dizer assim, que essa nova motorização pretendia cobrir, que é justamente a parte de desempenho e as condições 4x4, ele realmente atende bem essa porção. São bons recursos 4x4, são um bom desempenho com esse novo motor, né? Infelizmente deixamos de ter o diesel, mas segundo a Jeep, a participação de mercado do diesel era muito pequena, então isso acabou levando a suspender as vendas do diesel, né? Mas continuamos tendo uma opção 4x4, que isso é bacana e interessante. Então, valeu, gente, obrigado pela sua audiência, siga a gente aí nas redes sociais para saber o que mais a gente está fazendo. Grande abraço a todos, até a próxima.